Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Esse vídeo vai para o 8º ano do Colégio Ateneu. Nós vamos continuar o conteúdo, da Revolução Francesa, do módulo 7. E como eu já tinha começado com vocês, eu falei que a Revolução Francesa foi uma resposta à crise econômica e ao governo absolutista, francês, que era extremamente despótico, autoritário e patrimonialista. Eles utilizavam as rendas, os fundos do governo, os impostos para benefício próprio. A crise chegou num momento muito difícil para a França e o rei decidiu fazer a convocação de uma assembleia para decidir o que fazer com os impostos, para criar os impostos para o primeiro e para o segundo estado. Isso não funcionou. Ocorreu a Revolução, o terceiro estado se uniu contra os reis absolutistas, o primeiro e o segundo estado, e conseguiram fazer a Revolução. Então, em 1789, a Bastilha é queimada, Então, eles conseguem fazer com que o símbolo do absolutismo caia, que era a Bastilha, onde prendiam as pessoas que eram contra o governo, o regime absolutista. Como eu falei para vocês, eles vão fazer a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, em agosto de 1789, essa declaração que garante a liberdade, a vida, a liberdade de expressão, liberdade religiosa, e que hoje faz parte da Declaração de Direitos Humanos da ONU. As mulheres vão participar dessa revolução. Em 1791 fica pronta a Constituição Francesa, inspirada nas ideias iluministas. Só que depois da Constituição pronta, o terceiro estado vai se dividir em dois, porque eles não tinham os mesmos interesses, não era isso? De um lado vão ser os jacobinos, radicais, progressistas, queriam mudanças para além da questão econômica e política, queriam mudanças sociais também, queriam direitos para os trabalhadores, queriam a reforma agrária, o fim da escravidão e etc. Do outro lado, nós temos os girondinos, que eram os burgueses, que faziam parte da burguesia francesa. Eles queriam também a Constituição, conseguiram a Constituição, mas para eles as mudanças parariam aí, um governo poderia ser até monárquico, desde que não fosse uma monarquia absolutista. Eles acreditavam que as mudanças tinham que parar aí, eles não queriam mudanças nos preços, tabelamentos de preços, eles não queriam o fim da escravidão nas colônias, eles queriam apenas a liberdade econômica. Durante os anos que se seguem a Revolução Francesa, então começa em 1789, até 1799 vai ser um período de instabilidade política. A gente vai ter vários tipos de governos diferentes nesse período, A gente vai ter governos girondinos e governos jacobinos. É importante falar que do governo girondino, o representante maior dos girondinos vai ser o diretório, não vai ser um representante, mas vai ser um grupo de representantes que vão querer estabelecer na França um governo burguês, dividindo o poder nesse diretório, para enfrentar os jacobinos, que começa literalmente um período de perseguição. A gente chama também de época do terror, que foi os governos ditatoriais na França nesse período, ou seja, eles tiveram monarquia, tiveram república, tiveram quase que um parlamento e também tiveram ditaduras. A época do terror foi marcada por um governo jacobino, tinha como líder Robespierre, que era um dos mais revolucionários, dos jacobinos. Ele queria estabelecer umas mudanças profundas sociais na França. Ele acreditava que a escravidão tinha que acabar, ele era um anti-escravidão, ele era um anti-escravista bem importante no período. Ele foi dirigente dos jacobinos, ele tinha feito direito, ele era filósofo, Robespierre, e ele achava que a revolução tinha que ser feita e com violência se necessário. Então ele passou a perseguir os opositores e mandar matar os opositores que acreditavam que a revolução tinha que parar ali. Então ele era um jacobino bem radical e foi o líder da revolução para os jacobinos. Ele é considerado por muitos um herói e por muitos também um ditador, no período que ele ficou no poder. O rei, o Luís XVI, depois da Constituição pronta
e da estrutura política estabelecida ali na França, ele vai ser guilhotinado, né? Ele vai morrer. Então, os jacobinos vão tomar os girondinos tomam o poder e depois os jacobinos, e eles ficam nesse período de instabilidade, revezando entre jacobinos no poder e girondinos no poder, né? Só que a instabilidade vai permanecer e a crise econômica, já em 1799, vai crescer. Outros países vão passar a ameaçar a França, principalmente por conta da Revolução, né? Outros países tinham medo de perder suas monarquias, né? Outros monarcas tinham medo de ter o mesmo fim do que o Luís XVI, né? De serem guilhotinados. Então começaram a ameaçar a França se eles não se organizassem politicamente de uma forma que seria bem vista pelos outros países. Então eles estavam sofrendo no final da década, né, de 1799, estavam sofrendo ameaças externas e também sofrendo com uma crise econômica. Para isso, os girondinos, eles se organizaram para disputar o controle, né, da França, conseguiram, e eles acreditavam que precisavam de um governante forte, de um líder forte, que fosse respeitado por ambos os grupos, girondinos e jacobinos, para poder estabelecer uma política mais ordenada na França. E eles vão buscar esse líder lá no exército, tá? Era um general, um prestigiado general, o Napoleão Bonaparte. Eu acho que vocês já ouviram falar dele, né? O Napoleão Bonaparte, ele vai se tornar o líder da França em 9 de novembro de 1799, tá? Ele era alinhado com os girondinos, ele era um defensor dos girondinos. Ele vai começar a criar um plano de governo para estabelecer a economia francesa. Como ele era um líder do exército, ele era muito respeitado e ele queria governar de uma forma um pouco até despótica também, né, quase ditatorial. Nas páginas que seguem na apostila de vocês, a gente está na página 132 e 133, tem um resumo do que foram esses governos, né? O que foi esse período de governos tão diferentes na França. Então, nós temos lá a Revolução, depois as fases da Assembleia Nacional, como eu falei para vocês, a Constituição pronta, uma república, o rei executado em 1793, os jacobinos no poder, depois o diretório, que é o governo dos girondinos, e aí o fim da fase do diretório e a ascensão de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, que entra no governo em 7 de novembro de 1799. Eu acho essas duas páginas aqui bem interessantes, porque elas fazem um resumo, né, do que foi toda a Revolução Francesa, de 1789 até o governo da ascensão do Napoleão. Bem bacana, é um resumo bom pra gente estudar, né? O que o Napoleão vai fazer para controlar a economia francesa? Então, vamos lá. Primeira coisa, para combater a crise econômica, ele vai fazer obras públicas para gerar emprego. Eu acho que isso é uma das formas mais comuns que os governantes encontram de combater crises, tá? Obras públicas, porque gera emprego para a nação e a economia começa a se aquecer novamente, tá? Então, edifícios, estradas, portos vão ser feitos e construídos na França com a mão de obra local, mão de obra francesa para gerar emprego. Outra coisa, ele vai garantir a divisão das propriedades privadas, que foi uma lei feita pelos jacobinos, tá? Então, foi feita em 1793, ou seja, quem tinha grandes propriedades perdeu essas propriedades e foi meio que dividida entre a população rural da França, quase que uma reforma agrária, para ele não criar uma super indisposição com os jacobinos, ele mantém essa lei. Ele vai criar uma moeda nova para a França, que é o franco, que se mantém, né? E o Banco da França, que vai começar a incentivar as atividades burguesas, da burguesia. Então, ele vai ter um apoio bem grande da burguesia nessa época. Ele vai fazer reformas no governo, reformas jurídicas, tá? Na lei. Ele vai criar um Código Civil em 1804, para distribuir organizadamente as tarefas da população, organizar quais são as leis que deveriam ser seguidas, as punições. Ele vai estabelecer umas novas regras para a França, né? Então, vai ser um conjunto de leis de inspiração iluminista, o Código Civil, que vai regular
igualdade jurídica, então todo mundo vai ser igual perante a lei, segundo esse Código Civil. Liberdade individual e econômica, então as atividades econômicas vão ser livres nesse momento. A liberdade religiosa, isso é de extrema importância, né, na França, na Inglaterra. Ele desvinculou a igreja do Estado, então a igreja vai ser uma coisa, vai ser uma instituição religiosa e o Estado uma instituição política. Ele separa os dois, ele torna a França um país laico, né? E isso é um tipo de coisa que a gente utiliza até hoje, né? Os países normalmente democráticos são laicos, não tem religião oficial. Ele não era um cara democrata, né? Não era um país democrático, mas ele vai estabelecer essa ideia de Estado sem religião. Ele vai proibir os sindicatos e as greves, ou seja, para combater a força que tinham os jacobinos na França, né, que eles organizavam greves, sindicatos dos trabalhadores, porque queriam leis trabalhistas, queriam melhores salários, melhores condições de vida para os trabalhadores franceses. Ele vai proibir isso para controlar a população. Essa vai ser a principal crítica dos jacobinos a eles, né, ao Napoleão. Ele vai reestabelecer a escravidão nas colônias, ele era um escravocrata, ele acreditava que a escravidão tinha que ser mantida para manter a economia francesa. E ele vai fazer... ele era contraditório, na verdade, né? Que ele defendia ideias positivas como a reforma agrária, que ele vai garantir o direito à propriedade, mas também vai garantir a reforma agrária para tirar a propriedade das mãos dos nobres. Então ele não estava sendo bonzinho pensando nos camponeses pobres da França, ele estava pensando na burguesia, nos camponeses que queriam ter propriedades privadas e tirar essas propriedades das mãos dos nobres, né, dos grandes latifundiários, certo? Então ele vai fazer um governo ali bem centrado na burguesia, né, que vai favorecer bastante a burguesia. Em 1804, depois de fazer o Código Civil e criar toda essa proposta de superação da crise, obras públicas e etc., ele vai fazer um plebiscito e vai perguntar para a população francesa, tanto os pobres quanto os ricos, os burgueses e tudo mais, se queriam que ele continuasse governando, e a população aceita, acha que ele deveria continuar no poder, e ele se torna o imperador da França. Então, vocês já percebam que a palavra imperador já diz muito sobre o que ele queria fazer. Ele queria pegar territórios, né, anexar territórios à França, expandir seu poder, né, ele queria fazer com que outros países franceses derrubassem suas monarquias, países europeus derrubassem suas monarquias e ele conseguisse estabelecer essa mesma estrutura do Código Civil Napoleônico, suas leis e regras em outros países. Óbvio que isso vai gerar uma grande dificuldade para ele, porque as monarquias absolutistas da Europa vão ser completamente ameaçadas por essa ideia expansionista do Napoleão. Ele queria expandir seu território, queria invadir países para acabar com as monarquias desses países. E ele tinha apoio popular. Então, muitas pessoas da Europa apoiavam que Napoleão invadisse as suas terras para fazer a reforma agrária, para eles terem direitos, liberdade econômica. A burguesia da Europa estava apoiando Napoleão invadir o que ele quisesse para poder estabelecer essas novas regras, né? Regras, aliás, de liberdade, regras de acordo com as ideias iluministas, que eram contraditórias, mas que garantiam a liberdade para um grupo, que eram os burgueses, liberdade econômica principalmente. Então, ele vai ser extremamente ameaçado, né, por vários países. Na página 135 está falando um pouquinho sobre o Código Civil, que vai formar socialmente a família moderna. Porque é nesse momento que as mulheres vão perder a sua liberdade que elas tinham ganhado com a Revolução Francesa. Como vocês viram, as mulheres pegaram em armas, as camponesas foram às ruas, né? Invadiram casas de nobres, ameaçavam os nobres, a igreja, queriam direitos como igualdade de herança, para elas terem direito à herança, elas queriam o direito de se casar, de ter sem ter autorização dos pais, queriam o divórcio, elas queriam igualdade jurídica também, participar dessa igualdade jurídica. Então, durante a Revolução, elas participam,
ativamente lutam contra o Estado despótico que existia na França. Só que quando Napoleão chega ao poder, meio que esses direitos vão ser perdidos por essas mulheres, porque ele vai estabelecer no Código Civil da França que a mulher era inferior ao homem, que a mulher estava sob a tutela do marido, ou do pai, ou do marido. Então a mulher passa juridicamente a não ter direitos, a ser responsabilidade do homem. Então ela não poderia ter dinheiro próprio, porque o dinheiro é do marido ou do pai. A herança não ficaria para ela, ficaria pro filho homem, ou se o pai dela morresse, ia ficar pro irmão, que é homem. Então as mulheres não teriam direito à herança, não teriam direito também ao divórcio. O divórcio passou a ser legal na França nesse momento, mas apenas para os homens, né? Quem podia pedir o divórcio eram os homens. Então, a sociedade moderna, a família moderna do século XIX, que vai se estabelecer, vai ser uma família nascida do Código Civil Napoleônico, uma família que estabelece a inferioridade da mulher em relação ao homem, que a mulher vai estar cada vez mais restrita ao lar, né, à criação dos filhos e à casa, ao ambiente privado do que o ambiente público. E essa formação da família burguesa vai originar todas as relações do século seguinte e até do início do século XX, né? Porque as mulheres tinham conseguido até então um grande avanço nas suas liberdades, né, nos seus direitos, e meio que com o Código Civil isso retrocede. Bem, nessa página tem uma atividade falando exatamente sobre as mulheres e o Código Civil Napoleônico. Eu vou ler para vocês fazerem, tá bom? Olha lá. O tratamento dado às mulheres pelo Código Napoleônico estava em harmonia com o que pensava Jean-Jacques Rousseau, um dos pensadores influentes na França naquele período. Assim, toda a educação das mulheres deve ser relativa aos homens. Agradar-lhes, ser-lhes útil, fazer-se amar e honrar por eles. Educá-los quando jovens, cuidar deles quando grandes, aconselhá-los, consolá-los, tornar suas vidas agradáveis e doces. Eis os deveres da mulher em todos os tempos e o que lhes deve ser ensinado desde a infância. Faz com que gostem de seu sexo, que sejam honestas, que saibam cuidar do seu lar, ocupar-se com sua casa, a obediência que deve ao seu marido, a ternura e os cuidados que deve a seus filhos. São consequências tão naturais e tão sensíveis de sua condição. Aí a pergunta feita pela atividade é a seguinte: esse entendimento defendido por Rousseau ainda se faz presente nos dias de hoje? Gente, é muito incrível essa atividade. O que ele está dizendo aqui, o Rousseau? O Rousseau, que era um filósofo iluminista tão para frente do seu tempo, que defendia que o Estado não deveria ser despótico, que o governante e os governados tinham uma aliança, né? Tinha lá um contrato social, que no momento que o governante não satisfazesse os desejos da população, a população tinha o direito de retirá-lo do poder. Eram pensamentos modernos, né? Mas modernos para quem? Quando ele fala povo, que a população tem poder, tem direitos, ele não inclui as mulheres, né? Ele não incluiu as mulheres. As mulheres, segundo o texto que eu acabei de ler para vocês, o trabalho delas era o lar, a essência da vida humana feminina era o prazer masculino, era dedicar a sua vida à felicidade do homem, né? O trabalho da mulher era fazer o homem feliz, deixá-lo satisfeito, cuidar da casa, cuidar dele, como se ele fosse um ser inferior, né? Que precisasse de cuidados. Mas, na verdade, o que demonstra esse pensamento aqui é que as mulheres estavam se tornando seres juridicamente, no pensamento moderno, inferiores. E isso vai estabelecer o pensamento machista de todos os séculos seguintes a esse momento da história. A partir do século XVIII, é um momento que as mulheres vão ter cada vez menos poder, vão, claro, questionar muito isso, vai ter uma luta feminista muito grande, mas elas vão, juridicamente, na cabeça desses homens modernos da época, iluministas, elas vão ter cada vez menos poder, né? Liberdade e igualdade não vai chegar para as mulheres. Por que eu digo isso? A pergunta está fazendo aqui pra gente é que se nos dias de hoje essas ideias ainda existem.
existem e muito, né? Eu acho que é um momento para vocês pararem e pensarem, ainda mais nesse momento de pandemia, nas casas de vocês. Quem está fazendo os serviços domésticos? Quem está trabalhando online, né, à distância, em casa, mas também está limpando as casas? Quem está cuidando dos filhos? Quem está cuidando da educação das crianças aí na sua casa? Quais são as pessoas que tem que fazer trabalho duplo na casa de vocês, ou as tarefas são completamente divididas iguais? Perguntem para as famílias de vocês quais são as famílias, se vocês recebem o mesmo, as mulheres e os homens dentro de casa. Quem ganha mais na sua casa? Isso são perguntas que as respostas, infelizmente, ainda são diferentes, né? Quem normalmente faz as tarefas de casa ainda hoje são as mulheres, né? Mesmo trabalhando, estando no mundo do trabalho, estudando, mesmo estando fora desse ambiente do lar, elas ainda acumulam funções. Elas acumulam função de mãe, de educadora, de enfermeira e do seu próprio trabalho, da sua própria educação. Então, o trabalho de ser cuidadora ainda está associado às mulheres. Então, esse pensamento do Rousseau não morreu. É bom para a gente lembrar, né? Continuando na página 136, a gente está falando sobre essas ideias iluministas sendo disseminadas na Europa. O Napoleão, ele vai ser muito ameaçado pela Áustria e pela Prússia, tá? E ele vai, nos próximos anos, anexar vários territórios da Europa, vai ter parceria com vários governos, vai acabar com as monarquias absolutistas de vários países da Europa. Então, na página 136, a gente tem até um mapa, ó, mostrando as conquistas do Império Francês. O Napoleão agora é um imperador, né? Então, aqui, ó, a parte verde é o Império Francês, as partes verdes escuro os territórios que ele anexou. Então, ele anexou aqui parte da Holanda, dos países bálticos, de Roma, né, da Itália. Anexou parte do Império Otomano, do Império Austríaco. Essas partes laranjinhas são os aliados da França, que concordavam, né, com o Império Francês, e o que está de amarelo são os inimigos da França. Então, o Império Austro-Húngaro era um inimigo ferrenho da França e a Prússia também. E eles estavam lá querendo acabar com o governo do Napoleão, obviamente. Queriam atacar o Napoleão, mas viram que o Napoleão tinha um poder militar muito forte. O Napoleão, ele tinha como objetivo fazer com que a França se tornasse um império, né? Como vocês já sabem. Então, ele vai ter uma disputa com a Inglaterra. A Inglaterra, na época, era o país mais rico, com o maior desenvolvimento econômico da época, né? Tinha já as manufaturas, tinha a recente industrialização da Inglaterra. Então, a Inglaterra vendia produtos para a Europa inteira. O que o Napoleão queria? Ele tinha como objetivo superar a Inglaterra economicamente e conseguir fazer com que os seus produtos, a manufatura francesa, fosse vendida para toda a Europa. Então, não era um plano só de libertar a Europa dos reis absolutistas. Era um plano de superação econômica e de imperialismo, né? Era um plano imperialista de tomar o mercado europeu e vender suas produções manufatureiras para a Europa inteira. Para isso dar certo, para esse plano funcionar, ele tinha alguns aliados na Europa, como eu mostrei para vocês, e tinha anexado alguns territórios. Mas ele vai ameaçar os países com um bloqueio continental. O que é isso? O que é o bloqueio continental? Ele vai dizer aos reis absolutistas, né, dos países europeus, que caso aquele país não comercializasse com ele, comercializasse com a Inglaterra, ele iria invadir o território e ia estabelecer o Código Civil Napoleônico naquele território, acabar com a monarquia, matar a monarquia daquele país. Então ele coloca um medo nos reis absolutistas, né? E a Europa meio que aceita fazer o bloqueio continental, parar de comercializar com a Inglaterra e passar a comercializar com a França. Só que a Inglaterra era muito poderosa na época, vai fazer algumas alianças
E é nesse momento que a história do Napoleão e da França se junta com a nossa, do Brasil, né? Portugal vai quebrar o bloqueio continental, né? No ano de 1807, Portugal quebra o bloqueio continental e passa a comercializar, comprar os produtos da Inglaterra, comprar as manufaturas inglesas. E aí a Inglaterra promete, nesse acordo que faz com a monarquia portuguesa, promete que vai proteger Portugal das tropas napoleônicas e queria proteger a família real portuguesa das tropas napoleônicas. No momento que Napoleão percebe o bloqueio continental sendo furado pelos portugueses, que eles acabaram quebrando o bloqueio e passaram a ter uma aliança comercial com a Inglaterra, Napoleão manda suas tropas invadirem Portugal para matar, obviamente, né, ou pelo menos destituir a monarquia portuguesa. E o que o rei de Portugal faz, com medo de morrer, né, de ter sua corte, seus familiares ali ameaçados por Napoleão? Ele pede ajuda da Inglaterra, prepara os navios e vem para onde? Para o Brasil. Então ele vai sair lá de Portugal com a sua família e com toda a corte portuguesa, ou seja, com os nobres, as pessoas que moravam próximos aos reis, que tinham uma relação próxima ao rei, Dom João. Ele foge com a ajuda da Inglaterra. Então pegam navios, os navios vão ser escoltados lá de Portugal até o Brasil e o rei vem para a colônia com medo das invasões napoleônicas. Enquanto isso, fica lá Portugal com algumas tropas do exército inglês para proteger Portugal da invasão napoleônica e o Napoleão vai invadir Portugal. E aí, em 1807, sai a família portuguesa, real portuguesa, lá de Portugal, vem para o Brasil e chegam aqui em 1808, que é o momento que o Brasil deixa de ser uma colônia e se torna capital do Império, né? Porque o rei estava no Brasil. Ele chega em Salvador em 1808 e depois parte para o Rio de Janeiro, né? Então, o momento que a gente deixa de ser colônia e passa a ser império, ter a família real aqui pela primeira vez desde a colonização, é o momento que o Napoleão ameaça os reis, né, absolutistas da Europa, inclusive de Portugal. O Napoleão não se dá muito bem, não, porque ele vai, além de invadir Portugal, ele vai invadir a Rússia, porque a Rússia vai quebrar também o bloqueio continental e vai comercializar com a Inglaterra. O Napoleão, ele tinha esse desejo de ser o maior fornecedor de produtos industrializados da Europa, né? Do comércio francês, está ligado com todos os países europeus, só que ele não tinha produto suficiente para conseguir, nem mão de obra, para conseguir suprir o mercado europeu. E aí os países começam a quebrar o bloqueio continental e comercializar com a Inglaterra, como foi o caso da Rússia. O Napoleão sabia que se a Rússia quebrando o bloqueio continental ia meio que inspirar outros países, como fez Portugal, também a quebrar o bloqueio continental. Então ele ameaça, ele não só ameaça, mas vai invadir a Rússia. Ele junta 600 mil soldados e parte em direção a Moscou, na Rússia. Só que ele não contava com um problema, né, que era as estratégias de guerra dos russos. Os russos tinham uma estratégia que era abandonar as vilas russas, né? Vocês sabem que a Rússia é enorme, então ela não é toda povoada, é mais a parte ocidental da Rússia, a parte mais voltada para a Europa, que é mais populosa, onde tem as capitais. Então os russos, eles começam a deixar as vilas, os soldados, esvaziavam, eles queimavam as casas, queimavam as vilas, para quando chegasse o exército de Napoleão nessa vila, eles não terem nada, não ter o que saquear, não ter gente, não vai ter combate, não vai ter absolutamente nem local para eles se protegerem do frio, porque o frio na Rússia, o inverno russo é muito rigoroso. Os europeus, franceses, achavam que estavam acostumados com o inverno, mas não estavam, nem um pouquinho. E eles começam a morrer de frio e fome, né? Nem tanto de batalha, porque a batalha só vai acontecer mais pra frente, quando eles vão conseguir chegar próximo a Moscou. Mas, enquanto isso, no caminho, no percurso, dos 600 mil soldados que foram da França para atacar a Rússia,
só 40 mil voltam vivos. O resto morreu de frio, fome e das péssimas condições que tinham na Rússia, né, por conta das vilas serem queimadas e abandonadas. Quando eles chegaram numa região, já não tinha mais nada lá, nem como se proteger do frio, nem como caçar por conta do inverno. Então, Napoleão ele vai subestimar o inverno rigoroso russo e as estratégias de guerra da Rússia, perde, e aí a Inglaterra invade a França, né? Chega até Paris e destitui Napoleão do seu cargo. Simplesmente vão voltar uma monarquia para a França. Eles vão colocar a família Bourbon no poder francês. O Napoleão vai ser morto, né? Napoleão vai ser morto pelas tropas inglesas. E a família Bourbon volta ao trono francês, mas obviamente não serão mais absolutistas. Agora eles vão ser controlados ali por um parlamento e tudo mais. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que na página 173 tem até uma imagem falando sobre isso, tá? Sobre o inverno russo. Eu vou dar um pequeno spoiler para vocês, é que como os governantes não aprendem com a história, o Hitler vai cometer um erro parecido com o do Napoleão na Segunda Guerra Mundial. É um pequeno spoiler só para deixar vocês curiosos, tá? Façam a atividade, façam a tarefa, que no próximo vídeo provavelmente já vou corrigir. Tá bom? Beijinhos, fiquem bem, tchau, tchau!